o governo destruiu o programa, a política pública para segurança alimentar do povo brasileiro. Para você ter uma ideia, os investimentos na área de segurança alimentar era de 580 milhões e este ano apenas 89 mil reais. Então, isto, em parte, explica por que esse retorno da fome. Mas não apenas isso. As políticas públicas implementadas a partir do presidente Temer, e eu tenho falado aqui no canal em diversos vídeos a respeito disso, a política do presidente Temer levaria o Brasil a um retrocesso histórico, conforme relatório da ONU, que eu tenho abordado aqui em diversos vídeos neste canal. E a ONU, em 2016, já previa que o Brasil chegaria a um retrocesso histórico com a política adotada pelo presidente Temer, a política de retirada de direitos, congelamento de gastos, que eles chamam de gastos, mas são investimentos públicos, para agradar bancos e investidores. Foi feito o teto dos gastos. O teto dos gastos, de forma assim, para o cidadão, ele imagina que é bom ter um controle de gastos. Só que esse controle de gastos não é um controle de gastos de forma justa, é um controle de gastos apenas naquilo que são investimentos públicos, porque a dívida pública ficou fora desse controle de gastos, os privilégios ficaram de fora. Então, se é para ter um controle de gastos públicos, tem que ser feito um controle equitativo, equânime, justo, em que se corte os privilégios, se corte os super salários, se corte esses privilégios que todos nós sabemos que envolve a máquina pública no seu primeiro escalão, está sendo respeitado, e os servidores públicos levam a fama daqueles que são os verdadeiros privilegiados. E o presidente Temer fez algo que passou despercebido. O teto de gastos não é apenas o teto de gastos. O teto de gastos, ele tira a eficácia da Constituição nos programas, nas políticas públicas, como saúde, educação, previdência, direitos trabalhistas. E aí, para piorar, logo em seguida ao teto de gastos, o presidente Temer fez a reforma trabalhista. E aí, aliado ao teto de gastos, abriu espaço para a volta da fome, porque o trabalho informal explodiu no Brasil, de lá para cá. Não houve contratação formal, mas sim a reforma trabalhista legalizou a informalidade, a descontinuidade do emprego, princípios da melhoria da condição social do trabalhador foram rasgados e não houve um retorno de empregos válidos, empregos eficazes, empregos que tragam renda para o trabalhador, diminuiu a renda do trabalhador, diminuiu a segurança do trabalhador, a melhoria da condição social, deixou de ser um princípio trabalhista para aceitar a piora da condição de trabalho do trabalhador, e aí nós temos o reflexo aparecendo nesses 33 milhões de pessoas com fome no Brasil, um quadro de desemprego altíssimo. A reforma trabalhista prometeu empregos, e aí ninguém mais fala. Quer dizer, o presidente Lula está falando que temos que revogar a reforma trabalhista e o teto dos gastos, e acerta o presidente Lula, tanto é que é líder nas pesquisas, e certamente ele precisará do Congresso, ele sozinho não poderá fazer, então ele precisará de um Congresso de deputados e senadores progressistas. Precisamos mudar esse Congresso que está aí, que apoia tudo que o Bolsonaro faz, com as devidas e poucas e raras exceções de alguns parlamentares, mas a sua grande parte é base de apoio. Nós temos aí uma representação progressista muito pequena, não chega a 1/3 do Congresso. Precisamos inverter essa ordem, essa lógica.
Nós precisamos entender que lá os interesses que estão sendo debatidos são interesses da classe rica. Os bancos foram os primeiros a serem socorridos no início da pandemia. O governo liberou 1,2 trilhão de reais para os bancos, e quando não queria pagar o auxílio, para pagar o auxílio emergencial, foi uma dificuldade, foi colocando barreiras e suspendeu, depois retornou. Os bancos não precisou de nada, eles deram 1,2 trilhão de reais imediatamente antes da pandemia se agravar no Brasil. Esse governo governa para os ricos, ele não se importa com pessoas pegando osso, pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo na pandemia. 670 mil pessoas brasileiros morreram nessa pandemia sem a devida atenção do Estado. O Estado não fez a sua parte. O Estado, o governo federal, inicialmente o governo federal não fez a sua parte para aquisição de vacinas, protelou, e essa protelação causou grande parte dessas mortes. Em seguida, ele contagiou os governadores que também no início fizeram um bom trabalho. Logo depois, na segunda ou terceira onda, eles já estavam enfraquecidos nesse combate com o presidente e cederam espaço e também aderiram a este bolsonarismo, liberando tudo, muitas vezes em momentos inadequados. Haja vista agora o retorno, o aumento do número de casos, porque a máscara já não é mais obrigatória, embora a OMS esteja alertando que a máscara deve ser é um dos instrumentos mais eficazes para combate a esta pandemia. A vacinação também tem caído, e o governo tem feito programas, tem feito divulgação contra a vacina, inclusive fake news, e o sarampo, a varíola, a pólio estão ameaçando retornar, que são doenças graves que o Brasil tinha superado, e agora com o pessoal, as pessoas com medo de se vacinar. Eu conheço pessoas que ainda não tomaram a primeira dose da vacina. Então, este governo que trabalha contra os brasileiros não se importa com 33 milhões de pessoas passando fome, ataca as instituições, continua atacando o Supremo Tribunal Federal, e o Procurador-Geral da República também tem grande responsabilidade nessa atuação do presidente, e as instituições também precisam cobrar do Procurador-Geral da República, a OAB precisa cobrar do Procurador-Geral da República, o Senado Federal precisa cobrar do Procurador-Geral da República, que tome providências com um presidente que ameaça diariamente a democracia, as instituições. Isto é inaceitável.